noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com um programa novo, um pouquinho diferente do que costumamos fazer. Hoje o programa se chama Partilhando Saberes. Temos um convidado especial e outros convidados especiais. Hoje aqui conosco, José Luiz Miranda, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Desculpa, gente, me perdoem, estadual, me perdoem a gafe. O programa ao vivo é assim, né? A gente fica nervosa e solta algo errado. Deputado estadual pelo Partido Novo. Temos aqui Valdomir Borges, que faz parte da equipe de expositores da casa, Leon, Joelma e Cleide. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início ao nosso programa. José Luiz, gostaria de falar algo antes de começar? Seja bem-vindo em primeiro lugar. Obrigado, Denira. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui na CEDAM hoje no programa Compartilhando Saberes. E estou à disposição de vocês, vamos conversar um pouquinho a respeito de política, a respeito de projetos para melhorar o Brasil. Vamos começar com as primeiras perguntas. O intuito do programa hoje é elucidar sobre política. O que é a política no Brasil? Como ela funciona? O que um deputado estadual faz? O que é o Partido Novo? Esse vai ser uma das pautas do nosso programa de hoje. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Um de cada vez. Calma. Começa bem. Valdomir, você quer começar? Por favor. Miranda, o estado de São Paulo é muito grande. E a gente sabe que a verba para candidatos também é muito estreita. Como é que você faz para conhecer São Paulo inteiro? Olha, Valdomiro, eu vou dizer o seguinte, não é só São Paulo inteiro, cidade, na região metropolitana de São Paulo, mas eu já estive durante esse processo de campanha em mais de 15 cidades do estado. O Partido Novo tem algumas coisas interessantes. É um partido que não usa fundo partidário, ou seja, ele não usa dinheiro público para patrocinar a campanha de seus candidatos. É o único partido que não faz isso. Então, o Novo promove, através dos seus núcleos regionais, eventos em várias cidades, em todas as cidades do estado. E eu procuro acompanhar, por meio de ônibus, estar presente nesses eventos e, sempre que possível, elucidar, responder as perguntas e falar um pouquinho a respeito das propostas e das diferenças entre o Novo e os partidos da velha política, né? Então, eu viajo bastante, eu converso bastante, eu me coloco à disposição sempre de pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais a respeito das propostas do Novo e das diferenças de tratamento da política que o Novo propõe, como essa oportunidade aqui hoje, para a qual eu sou muito grato por O Partido Novo não usa o fundo partidário, não é isso? Isso, correto. E como que vocês fazem para promover a campanha de vocês e como vai ser utilizado esse fundo partidário quando um de vocês for eleito? Só para esclarecer, o fundo partidário é dinheiro de imposto. Sim. Tá? É dinheiro de imposto que é dado aos partidos políticos. Hoje nós temos 35 partidos políticos no Brasil e esses partidos todos recebem mensalmente um dinheiro que vem do governo, que é dinheiro de imposto, dinheiro que todos nós pagamos e que é dado aos partidos que podem dar qualquer destino a esse dinheiro sem dar satisfação. E o principal destino desse dinheiro é fazer propaganda para nos convencer a todos nós a votarem novamente nos seus políticos, no político desses partidos. O Novo tem uma proposta diferente. O Novo, ele não usa o fundo partidário. Nós recebemos o fundo partidário, o dinheiro é depositado numa conta, e o interessante é o seguinte, não existem dispositivos legais, não existem leis que nos permitam devolver esse dinheiro. Se a gente devolver esse dinheiro para o governo, para o TSE, ele é redistribuído para os outros partidos. E isso a gente não quer. Então, nós estamos procurando mecanismos legais para direcionar esse dinheiro que nós não usamos e não vamos usar para coisas positivas. Por exemplo, aparelhar a Polícia Federal, equipar a Polícia Federal, dar força para a Operação Lava Jato, direcionar esse dinheiro para a saúde, direcionar esse dinheiro para a educação. Porque combinamos que não é um dinheiro pequeno, né? Não é, são 800 milhões. São 800 milhões. Aliás, 800 milhões é o fundo partidário que ele é distribuído entre os vários partidos. Existe também o fundo eleitoral, que é mais 1 bilhão e 400 milhões, que é dado exclusivamente, foi dado esse ano exclusivamente para os partidos fazerem propaganda eleitoral. A gente não usa, não pega esse dinheiro, guarda esse dinheiro para dar uma destinação muito melhor do que fazer propaganda política.
Aí a pergunta vem, bom, mas então como é que o Novo se sustenta, né? Como é que o Novo funciona? Na verdade, o Novo é um partido que surgiu por volta de 2011, 2012. A ideia não era nem ser um partido político, a ideia era participar da política ajudando na gestão, né, do dinheiro público, das contas públicas, e a gente percebeu, o grupo que iniciou o Novo, percebeu que só com essa boa vontade de ajudar na gestão pública a gente não ia conseguir ir muito longe. Então a ideia foi se transformando e surgiu então a ideia de tentar mudar a política por dentro. O Novo foi fundado, na verdade, por 180 pessoas de 30, 40 profissões diferentes. Tem porteiro do Nordeste, cabeleireira do Centro-Oeste, pessoas de todas as profissões. Tem bancários, tem médicos, tem contadores, tem administradores, engenheiros, né? E assim foi o surgimento do Novo. Começou com um pequeno grupo de pessoas e a ideia se expandiu muito rapidamente. Hoje nós temos 21 mil, pouco mais de 21 mil filiados ao Novo e simpatizantes que contribuem mensalmente com uma pequena taxa de cerca de R$30, pouco menos de R$30, e é desse dinheiro que o partido vive. Entendi. Qual é a vantagem disso? O partido tem que corresponder à expectativa dos filiados. No momento que o partido sair desviado das suas propostas de renovação da política, de não usar dinheiro público, de direcionar os seus esforços para a melhoria da sociedade como um todo, melhoria do Brasil como um todo, os filiados simplesmente param de pagar e o partido desaparece. Que a gente acha que isso que é o certo. Porque hoje, se você gosta do partido A ou do partido B, não interessa, você está pagando para os dois fazerem propaganda. Né? Então, no nosso caso, isso acontece. Tá? E se o partido que você gosta se desviar daquelas propostas que ele tem, não tem penalidade nenhuma. Continua como está, né? Continua como está. Mais alguma pergunta? Cleide, eu sei que você está doida para perguntar. Pois não, Cleide, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá bem. Eu queria entender como você, assim, hoje vocês falam de mudança. A gente fala muito de um novo na questão de votar mesmo, né? Na questão de uma escolha política, assim, porque hoje é muito difícil. Eu entendo que o país está defasado com essa questão. As pessoas não acreditam mais em nada, não acreditam mais em ninguém, não quer essa coisa igual. Surgiu uma novidade. Para a gente não é interessante, porque a gente já olha para essa novidade, é igual. O que me diz, o que prova que vai ser diferente? Né? O que o cara tem de diferente? Qual o critério? E aí eu queria entender, no caso de vocês hoje, nesse partido novo, né, nas propostas novas de vocês, o que difere vocês do que a gente já ouviu até hoje, de todas as promessas? Porque a gente está cansado de promessas. Aí a gente fica se perguntando, tá, qual é o critério? O que ele traz aí que realmente vai nos convencer de que não, eles vão fazer diferente? Excelente pergunta, obrigado. Bom, qual é a proposta do Novo? Na verdade, o Novo tem um projeto, né? E esse projeto é um projeto de renovação na política. Significa o quê? Fazer diferente. Né? O que a gente diz, o João Moedo diz sempre, é o seguinte: as mudanças que a gente quer não vão vir dos políticos que estão lá. Né? Então, para fazer as mudanças que a gente quer, tem que ser políticos novos. Até porque os que tem lá a gente já sabe que... A gente já conhece, a gente já conhece. E, então, as propostas que a gente traz são propostas realmente que, se você olhar, elas são muito óbvias, mas, dada a história política dos últimos 20 anos no Brasil, dos últimos 30 anos no Brasil, são propostas revolucionárias. A gente não quer usar dinheiro público para bem do partido, para beneficiar os próprios políticos. Então, a gente abre mão do fundo partidário, do fundo eleitoral. A gente propõe cortar mordomias dos políticos. Então, os políticos do Novo, eles propõem aí trabalhar com o seu próprio carro, de ônibus, de bicicleta, de metrô, mas não usar 2 motoristas, 2 carros, etc, etc. Governador, presidente, eventualmente eleito pelo Novo, não vai morar em palácio, tem sua própria casa. Né? O palácio custa... Pra vocês terem uma ideia, o governo brasileiro, o governo federal do Brasil, né, a estrutura da presidência da República, custa mais do que a rainha da Inglaterra. Né? A gente quer diminuir o número de assessores. Eu fui investigar, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo para entender um pouco mais como ela funciona.
Dos 94 deputados, todos eles têm direito a ter mais de 30 assessores. E o que faz esses assessores? Que eu nunca vi um assessor de deputado. São assessores, né? Eles ganham, eles custam, né? A gente propõe cortar radicalmente isso, 1/3. Né? Um número entre 6 e 10 assessores é mais do que o suficiente para você ter um gabinete operando, funcionando, produzindo o que precisa ser produzido em termos de projetos, de leis para a melhoria do Estado de São Paulo, sem precisar de ter 30 pessoas em volta. Eventualmente, se você precisar de uma assessoria especializada, você vai no mercado e contrata uma consultoria, explica porque aquele tempo está sendo contratado e mostra o resultado daquele negócio. Usou o serviço e acabou, não precisa mais você ficar mantendo. Exatamente, quer dizer, não precisa de um monte de assessor, não precisa 130 mil reais de verba de gabinete para comprar carta, selo, clips. Quem é que manda a carta hoje em dia? Não, fora o auxílio paletó, o auxílio moradia. Auxílio moradia. Vamos combinar que um salário, seja de um deputado, de um vereador, de um senador, é um bom salário. E já é o suficiente para ele se manter, não precisa de Como tanto. dizia meu pai, hoje, se você quer ser rico no mundo, seja ou político, traficante ou jogador de futebol, porque vai dar dinheiro. Vamos eliminar a parte da... Vamos cumprir. Mas voltando às diferenças do Novo, né? O Novo quer governar para melhorar o Brasil. A gente quer mudar o Brasil, não mudar do Brasil. Então essas propostas são propostas, por exemplo, esse compromisso de cortar verba de gabinete, cortar assessores e tal, é por escrito, é assinado. Eu tenho um compromisso de assinado registrado no partido, não é da boca para fora. São essas coisas que a gente pretende fazer, só falando da questão de execução política, né? Do cargo político. Agora, o Novo tem outras diferenças. Por exemplo, quem é dirigente do partido não pode ser político. Os dirigentes do partido não podem ocupar cargo político. Eu digo, política não é uma profissão. Política é o exercício de um mandato para corresponder às expectativas dos eleitores, não é uma profissão. Então, quem é dirigente do partido não é político, ou seja, os dirigentes do partido fiscalizam, junto com o eleitorado, a atuação do político. Então, a gente nunca, por exemplo, vai ter no Novo um político corrupto, condenado, que é ministro, né? Que é senador. Então, são essas mudanças radicais na forma de tratar a política, que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, ela foi demonizada porque ela foi abandonada na mão de pessoas que não são boas pessoas, não são bons políticos. A nossa proposta é uma proposta de renovação da política, através disso. Para quê? Para colocar em pauta os projetos que são de interesse da população e não do partido. Para colocar em pauta as mudanças que são de interesse da sociedade e não dos políticos. Né? É isso que essas são as grandes diferenças do Novo. Então, aquilo que é necessário e é preciso ser feito para o bem do país, para o bem da sociedade, é aquilo que nós propomos, e não leis, projetos, coisas que não são feitas para beneficiar a sociedade, são feitas para beneficiar os seus partidos, seus políticos e uma casta que opera nesse meio que só quer se beneficiar. Que é exatamente o que traz a desilusão hoje para a política com relação ao povo. A gente não acredita por esse motivo. Tá? A gente não tem promessas, a gente tem propostas e projetos da sociedade. Mas visando por esse lado, já passo a palavra para você, nós temos uma muralha política hoje, né? A gente tem times de futebol, São Paulo, Corinthians, porque a gente tem PT, PSDB, porque viraram clubes de futebol. Né? Porque as pessoas brigam e se esgalfinham como se fosse partido, né, times. Porque eu não vejo o que o partido faz, o que o político faz, mas o partido, ele me pertence. O cara está preso, está sendo julgado, mas o partido é o partido. Perde até amizade por causa dessa coisa de futebolística de política, né? E existe uma barreira, uma muralha. Como que o Novo vai fazer para transgredir essa muralha? Porque já existe algo, né, sólido ali. E o que o Novo vai fazer para quebrar isso? Ótima pergunta, Leneira. Isso, na verdade, é importante explicar que isso faz parte do projeto. Tá? Isso é o desenho da proposta do Novo, passa por aí. Primeira coisa, a gente nunca vai fazer acordo político com políticos da velha política. Isso faz parte do desenho. Mas vocês não vão conseguir governar dessa forma. Muito pelo contrário. Porque é uma questão de transparência. Veja o que está acontecendo hoje. Foram feitas diversas alianças, né, em função de tempo de televisão para fazer propaganda política.
que acontece quando você faz uma aliança de partido A com partido B para ter mais tempo de televisão? São geradas dívidas dessas alianças que vão ser pagas depois com o quê? Cargos, ministérios, secretarias, etc, etc. Então, esses... A parceria custa do povo, né? Exato. Esses partidos, quando entram no governo, já entram sem capacidade de governar, porque ele não vai poder impor o projeto dele. Ele vai ter que atender ao cargo que ele está devendo para um, a secretaria que ele está devendo para outro, o ministério que ele está devendo para outro. 3 meses, 6 meses depois, o governo já não é mais dele. Né? Para vocês terem uma ideia, o governador de São Paulo, ele tem 87 pessoas que reportam diretamente para ele. 87 pessoas, de empresas públicas, autarquias, ministérios, secretarias, etc, etc. Né? Como é que você controla diretamente 87 subordinados? Não dá. Porque nós estamos falando do primeiro escalão. Se fosse todo mundo da sua turma, dos seus amigos, não sei o que, mas não são. Já são sindicatos, porque teve conchavo para fazer, teve político e tal. E aí já temos caras ali que não estão bem alinhados com você. Quando baixa para o segundo escalão, acabou. Você não enxerga mais isso. E você tem a ilusão de que tem governança, que tem capacidade de governar, né? Da governabilidade, que eles chamam, com esse tipo de desenho. Não tem jeito, não pode ser, não funciona assim. Né? Então, as mudanças que o mundo propõe é governar em pacto com a sociedade que nos elegeu, virtualmente. Tá? Fazer propostas claras para a sociedade, antes, durante e depois da campanha política, e depois falar o seguinte: olha, nós temos essas propostas aqui, vamos levá-las ao Congresso, vamos levá-las à Assembleia Legislativa. E vamos colocar essa proposta em pauta e ver quem é que está contra, quem é que está a favor, conversar, discutir, etc, etc. Um bom projeto proposto por um deputado do Novo, ele certamente vai ter adesão de bons deputados de outros partidos, porque o projeto é bom, porque vai ser positivo para ele estar do lado daquele projeto. Então a gente não precisa fazer conchavo nem aliança para propor bons projetos para a sociedade. E isso vale para todos os níveis, seja no Estado, no nível estadual, seja no nível Mas federal. infelizmente hoje não existem bons projetos e muitos conchavos, né? O Valdemir Leon, por favor. Uma das coisas que o pessoal entende é a questão do poder, né? Como é que vocês vão lidar com o poder que existe por trás de vocês, se caso vocês chegarem lá, né? Eu sei, eu estou ouvindo aqui as propostas, né? O interesse, o quanto isso é importante para vocês agirem dessa forma, né? Ou seja, não ficar na mão, né, desses políticos antigos. Como é que você pode explicar para a gente de que forma vocês vão agir para que isso possa realmente vir à tona? Para que vocês consigam se livrar desse poder que existe por trás disso tudo? Perfeito. Veja, definição de democracia, isso está na Constituição, né? Inclusive está na Constituição americana. Todo poder emana de quem? Do povo. Então, como eu já disse aqui, o design, o projeto nosso, ele parte da sociedade. A nossa parceria é com a sociedade. Certo? Todo esse poder que está por trás, né, o famoso mecanismo, né, que já foi até o filme, etc, etc, ele só é operante na medida que você o aceita e compactua com ele. Se você não aceita e faz as coisas de uma forma diferente, só tem 2 jeitos de não dar certo. Ou a gente está fazendo a coisa errada e a sociedade vai nos cobrar por isso, ou a sociedade vai dizer isso é o certo, é isso que nós queremos e é daí que vem o problema. Certo? Então, assim, isso faz parte do design. É lógico que vai ter muita briga, no bom sentido, né? Não é briga física, mas é lógico que vai ter muita disputa de poder. É lógico que vai ter muito antagonismo, muita oposição, até porque o que a gente propõe é uma diminuição do poder para que esse poder fique onde ele tem que estar. Tá? Uma das coisas que o Novo propõe, por exemplo, é uma alteração do Pacto Federativo. A gente acha que o dinheiro que hoje vai tudo para Brasília deve ficar aqui, no município, na sociedade, na comunidade. Porque é aqui que a gente sabe onde é a rua que tem um buraco, qual é a escola que está com problema, qual é a comunidade que precisa de obras de esgoto,
etc, etc. Mas hoje o que acontece? O Estado de São Paulo, ele arrecada cerca de 500 bilhões por ano. Volta para São Paulo 45, menos de 10%. Menos de R$1 em cada R$10 que a gente paga, R$10 que a gente paga de imposto, fica, volta para o Estado. E esse dinheiro vai para Brasília. E, pô, se ele voltasse em serviços públicos, em obras, etc, etc, seria ótimo, mas ele não volta. Então aí nós temos petrolão, mensalão, vai fazer financiamento de obra em Cuba, na África, na Venezuela, etc, etc, quando tem gente com problemas seríssimos aqui. Né? O governo federal, por exemplo, optou por um modelo, o governo que nós vemos tendo nos últimos 15 anos, optou por um modelo de gastar 3 vezes mais com a universidade do que com o ensino fundamental. Gente, a universidade não é uma obrigação na vida de ninguém. Nos Estados Unidos, ninguém sai do nível do ensino médio e vai para a universidade. A universidade lá é caríssima, são poucos que optam ir para a universidade. Mas todo mundo sai preparado para ter um emprego, para montar o seu negócio, para ser um cidadão útil, para ser um cidadão viável. Sai do nível médio assim. Aqui no Brasil, a única opção que nós damos para os jovens é fazer uma faculdade. E depois que ele sai da faculdade, ele vai procurar emprego, não tem. Aí ele trabalha como jovem aprendiz. Aí ele trabalha como jovem aprendiz. Aí ele tem que dar toda a volta lá para trás. Entendeu? Por quê? Porque ele deveria ter sido preparado para uma vida útil, né, para a cidadania, desde a escola fundamental até o ensino médio. Porque eu entro na faculdade, se entrar na faculdade, vai levar 1 ano a 2 para conseguir entender o que está fazendo na faculdade. É pior que isso. Ele chega na faculdade, entra na faculdade, e o professor, no primeiro ano da faculdade, tem que ensinar tudo de novo. Porque ele não sabe fazer cálculos básicos. Não sabe fazer... E depois que você sai da faculdade, você não lembra mais. Ou entram na escola, né, 50, 52 milhões de estudantes todo ano no ensino fundamental, apenas 1 em cada 10, 2 em cada 10 vão chegar na universidade. Inclusive, tem até uma pergunta aqui da internet, do Dario Arantes. Qual a proposta do senhor para a educação? Perfeitamente. Obrigado, Dario. Eu estava exatamente falando sobre isso. Vamos inverter essa pirâmide? Quer dizer, a educação ela precisa focar principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? E hoje nós gastamos, como eu já disse, o Estado gasta 3 vezes mais no ensino superior. Então, eu tenho essa proposta de inverter essa pirâmide é uma proposta macro. Nós temos que focar capacitando professores, mudando a forma de se orientar as creches, como é que se trabalha nas creches, como é que essa criança sai da creche para o ensino fundamental e do fundamental para o ensino médio. Nós temos que olhar para as métricas das escolas. Porque enquanto a escola for medida por alunos aprovados, o que ela vai fazer? Aprovar aluno. Aprovar aluno. Não interessa se o aluno sabe ou não sabe, ela vai aprovar aluno, ela é medida por isso. Que é o que a gente tem hoje. Então a gente anda pelo estado e a gente vê que em alguns lugares, algumas escolas têm um desempenho muito superior que outras. Tá? Na mesma comunidade às vezes tem. E a gente olhando mais de perto vai ver que a grande diferença é o diretor, a diretora. Exatamente. Tá? Então, uma outra proposta interessante é olhar, fazer com que essa diretora, que tem uma escola muito boa e sabe como fazer uma escola boa, passe esse conhecimento, essa experiência às demais diretoras. Mas para isso a gente tem que criar uma estrutura para que seja feita e fazer com que a indicação de uma diretora, de um diretor para uma escola, não seja uma indicação política. Tem que ser uma indicação por mérito. Né? E preparar a estrutura para que os professores venham junto nessa transformação. Então, são várias as mudanças que a gente tem que fazer para chegar lá. Eu, particularmente, tenho uma proposta que eu chamo de educação cidadã, que é preparar o aluno que sai do ensino médio para a vida. Ele tem que saber fazer cálculo, conhecer o que é um extrato bancário, cuidar do seu próprio dinheiro, calcular se um desconto é bom ou se um juros é bom para fazer um financiamento, para fazer uma conta, saber o que é uma fatura, o que é uma duplicata, o que é um memorando, coisas que toda pessoa precisa conhecer para operar razoavelmente na sociedade. Se é melhor que ter um cartão de crédito ou não ter um cartão de crédito. Isso se faz facilmente com uma mudança curricular na base, dando escola matérias complementares àquelas matérias do currículo básico, preparando o aluno para a cidadania, para ser um cidadão viável. Tá certo? E não ficar, depois você sai da faculdade, o que ele sabe?
não sabe se comunicar, não sabe fazer um e-mail, Não sabe. né? Não sabe... Não, eles mexem no celular maravilhosamente, mas Pois é, o que é de base eles não sabem. mas a gente faz algumas perguntas básicas, né? Pega um aluno de qualquer escola, qualquer ano, já devia saber algumas coisas, pergunta quantos anos você fez, 8, faz uma pergunta difícil desse tipo, dá tilt, né? Dá tilt no cara. Por quê? Coisa básica, coisa que a gente aprendeu no primário, né? Fazia, quando na minha época era tabuada. Hoje Não você sabe. não sabe o que é uma tabuada. Não sabe o que é Você tabuada, toca a por quê? bola e fala, oi? A métrica é aprovar, a métrica não é ensinar. É. A métrica das escolas para ser ensinada. Tá? Uma coisa que eu vejo muito, ainda respondendo ao Dario, das questões das propostas do ensino, eu ando por aí, eu converso com muita gente, e os jovens, principalmente, me procuram dizendo, Miranda, você fala, mas como é que eu, que estudo na escola pública, num bairro afastado de São Paulo, vou competir com o filhinho do papai, que estuda na escola particular, tem tudo do bom e do melhor, e ainda quando ele quer sair, se ele quiser ter uma startup, montar uma empresa, fazer um negócio de tecnologia, você ainda tem um patrocínio, já tem financiamento. A minha proposta, e isso está inclusive num vídeo que eu gravei para a minha campanha, que diz o seguinte: se você quer ser funcionário de uma empresa, quer ter um emprego, arranjar um bom emprego, ou ser um empreendedor, abrir uma pequena empresa, a escola pública tem que te dar a mesma condição de competir que a escola privada. Tá? Então, o trabalho tem que ser para elevar o nível da escola pública e não diminuir o nível da escola privada. E isso a gente vai fazer através dessas propostas, pegando os diretores que sabem como fazer e ampliando esse conhecimento, mudando a grade curricular complementar para preparar os alunos para competir no mercado, seja profissional, seja no mercado de empreendedorismo, que essas são as pautas que eu defendo, essa é a minha área. Eu sou um empreendedor, certo? Eu trabalhei na tecnologia a minha vida inteira, né? Sou administrador de empresas com ênfase na área de tecnologia, de informática, e eu tive a condição de crescer dentro dessa área, trabalhando horas na minha própria empresa, e eu fui sócio da primeira empresa brasileira a exportar software, lá na década de 90, para o comecinho, fui para os Estados Unidos, a gente vendeu $1 milhão de software brasileiro para o exército americano. Foi um feito incrível. Sistema feito no Brasil, por profissionais brasileiros. Né? Depois eu fui diretor de empresas, trabalhei em multinacionais, etc, etc. E hoje eu sou de novo um empreendedor. Eu conheço esse métier. Isso é muito produtivo. Quem gera emprego no Brasil é a pequena empresa. É verdade. É o pequeno empreendedor. As micro, pequenas e médias empresas são as que mais geram emprego no Brasil. Verdade. Qualquer solução de crise para o Brasil passa pela pequena empresa. Mas, infelizmente, uma pequena empresa paga o mesmo imposto que uma Coca-Cola. Então, é complicado isso. Esse já é o segundo passo. Mas, Dario, a respeito da educação, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Tem mais uma, eu já te passo a palavra, da Elizabeth Silva. Qual a proposta do senhor para a saúde? Saúde não é minha área, mas eu tenho algumas coisas interessantes a respeito da saúde. Hoje mesmo de manhã, eu estava numa comunidade chamada Zaira 5, na periferia de Mauá. A principal demanda das pessoas que conheci lá, tem muitas mulheres, algumas grávidas inclusive, era na área de saúde. Né? Não tem remédio, não tem médico, gasta 3 meses para marcar uma consulta, faz um exame, 6 meses para receber o resultado do exame. Né? Então, é uma área que a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. E aí a gente volta um pouquinho aquele raciocínio que eu estava fazendo alguns minutos atrás. Se o dinheiro que é do Estado, que a gente gera aqui, dos impostos que nós pagamos como pessoas físicas, dos impostos que as empresas pagam no Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da Federação, sai daqui, vai para Brasília e não volta, como é que a gente pode ter uma saúde decente? Né? Então, a gente conhece o problema local, a solução para o problema local tem que ser da localidade. Nós temos que fazer esse dinheiro voltar de Brasília, ou nem ir para Brasília e ficar no Estado e no município, para que o município cuide dos problemas locais, o Estado ajude os municípios a cuidar dos problemas locais, e com isso toda a sociedade se beneficie de baixo para cima. E não ter um governo centralizador inclusive de recursos, que gasta mal esses recursos. Tá? Falando um pouquinho também da área de saúde, para a Elizabeth. Existe um problema sério na área de saúde hoje, que tem um pouquinho a ver com a minha área de tecnologia, que é um problema que aumenta muito os custos da saúde, principalmente do SUS,
do INSS, da saúde pública e dos convênios médicos. É o problema do risco da fraude. Né? Então, o custo da saúde é inflado e ela custa muito caro e o Estado tem que gerenciar isso, os convênios têm que gerenciar isso e o custo é cada vez maior, não é porque o médico está custando caro, está ganhando muito, não é porque a gente tem que comprar remédio, é porque as fraudes que estão em volta desse sistema de saúde são muito grandes e muito dinheiro sai pelo ralo. Como é que a gente faz para prevenir isso? Existem tecnologias hoje, a gente já ouviu falar, para quem não conhece, tem uma tecnologia chamada blockchain, que é a tecnologia que é usada para fazer essas criptomoedas e Bitcoin. Por que ela é uma tecnologia importante e segura? Porque ela documenta, desde o começo até a última, todas as transações que foram feitas com uma unidade de dinheiro. Se você pegar isso e aplicar para uma transação de contratação de um fornecimento de remédio, contratação de compra de equipamento, contratação de pagamento de serviços prestados, e essas transações todas forem rastreadas de onde saiu e para onde foi o dinheiro, o risco de fraude cai para muito baixo. Tirando o risco da fraude para muito baixo, a gente tira esse custo da estrutura. Os custos dos serviços médicos caem automaticamente. Tem um longo caminho a chegar até lá. A gente tem muita coisa para resolver antes. Mas tem outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo. Por que hoje você chega no posto de saúde e tem lá, por exemplo, um equipamento de ressonância magnética e não tem band-aid para colocar no machucado? Não tem aspirina, né? Não tem... Tem olhinho para lavar. Hoje uma grávida me perguntou, eu não tenho vitamina. Estou grávida, não tenho consumo de vitamina. Por quê? Porque aquele negócio lá custa um caminhão de dinheiro e fazer uma concorrência para inflar, para tirar dinheiro por fora, para fazer um sobrepreço, etc. Num equipamento de ressonância magnética dá muito mais lucro para quem está querendo fraudar o sistema do que uma compra de remédio, uma compra de madeira. E o pior é que não se usa aquele aparelho que está lá, ele fica lá e não, e a maioria das vezes fazer está quebrado, exame de ressonância e não faz, porque então o aparelho está quebrado. Está sempre quebrado. Qual a utilidade desse aparelho quebrado? Não está quebrado, é que não tem dinheiro para se manter. Como foi feita a compra, não tem dinheiro. E aí usa-se essa desculpa e a gente tem que estar engolindo isso constantemente, aceitando e sabendo que é uma coisa que não vai mudar. Exato. A gente está querendo mudar. A gente está querendo. Muda se tiver pessoas que têm um interesse em mudar. Enquanto a gente tiver colocando lá pessoas que não têm interesse em mudar esse esquema, isso faz parte de todo o tal do mecanismo das coisas que a gente vê errada mesmo do hoje. mesmo que a gente já sabe há muito tempo. É por isso que a minha pergunta da questão do poder, né, é justamente isso. Como é que vai quebrar isso, né, esse poder que está por trás de tudo? Então, não é só lá em cima, lá em Brasília, né? Vamos começar pelo básico, né? Como é que o poder é exercido? Então, ele começa pelas trocas, né? Troca de favor. Se você começar a colocar nos cargos-chave pessoas que são técnicas, tenham formação naqueles cargos-chave, você já começa a quebrar um pouco essa história do poder. Porque a gestão vai ser técnica e não política. Então, o ministro da Saúde tem que ser médico. Não pode ser um advogado. Verdade. Assim como o ministro da Justiça não pode ser engenheiro. Então você começa a querer. Por quê? Por que é o engenheiro? Outro dia eu fui visitar um empresário, conhecer os problemas da empresa dele. Ele tem uma operação muito interessante. Ele pega sucata de plástico e transforma isso em embalagens, coisas de embalagens e tal. Quer dizer, uma operação legal. Ele tira lixo, né? E poluição. Sucata de plástico é poluente, garrafa PET e tal, e transforma isso numa coisa útil. E esse cara está me falando um pouquinho da operação dele. Todo o imposto que ele da cadeia de produção cai em cima dele, porque ele não tem como se beneficiar disso. Né? Eventualmente, é um cara que tem um outro empresário dele que tem um helicóptero. Né? A empresa tem uma empresa muito grande, é fornecedor de pellets de plástico para essa empresa, tem uma empresa muito grande, o cara tem um helicóptero. Ele falou, olha, outro dia eu vi um cara aqui fazer a avaliação do piloto do helicóptero. Era um contador. Ele formação em contador, vai fazer a avaliação do piloto do helicóptero, porque se o piloto do helicóptero tem condição de voar com o helicóptero, tá? Tem tudo em dia, sabe o que está fazendo. Contador.
É óbvio que isso não foi uma educação técnica, foi uma educação política. Nossa, isso é tão Brasil, né? É tão Brasil. Muito Mas Brasil. é exatamente aí que está o erro. Isso é Brasil, não. Isso Exatamente. era Brasil. É, o que a gente Isso espera, precisa né? urgentemente É o que a gente deixar de espera. ser Era muito. Brasil. A nossa Muito, expectativa né? é que realmente deixe de ser dessa forma. Mas quem está se beneficiando da indicação política para ganhar uma graninha num cargo que vai lá, assina o papel e tal, aí o helicóptero cai, mata 3, 4, 5, cai em cima de uma casa, mata a criança e tal, não sei o quê. Ah, é fatalidade. Não é fatalidade, estava desenhado para acontecer. Né? A gente está fazendo coisas que nos prejudicam. Então, isso O precisa... contador pôs no balanço. Deixa eu perguntar uma coisa, peraí, rapidinho, Rodrigo. Essa questão, você fala da indicação. O que a gente pode fazer para mudar essa indicação? Porque isso é indicação política. O cara foi indicado. Tá, mas a gente não votou. E como a gente faz para que isso não aconteça? Depende Quem a gente vai colocar lá? Não, então você não pode indicar esse cara, você tem que indicar esse, porque é esse que a gente confia, esse que a gente quer no poder. Como é que funciona isso? Tem 2 tipos de indicação, tá? Se eu for montar um gabinete, eu posso, no meu gabinete, trazer pessoas que são da minha confiança. 1 ou 2 pessoas que são da minha confiança, né? Mas se eu quiser ser eficiente na montagem do gabinete, eu vou montar esse gabinete como eu escolho os profissionais da minha empresa. Eu vou fazer uma entrevista, vou colocar um anúncio, entre aspas, dizendo: estou procurando um profissional com essas características, um consultor jurídico, um assessor jurídico, um assessor de tecnologia. E vou contratar o melhor assessor jurídico, o melhor assessor de tecnologia que eu puder contratar com a verba que eu tenho disponível. Certo? Embora o meu assistente pessoal, meu chefe de gabinete, seja um cara que eu trouxe porque eu convidei, porque ele é de minha confiança. Fora isso, então, na gestão pública, a gente precisa ter profissionais de gestão pública e não indicações políticas. É simples. É só falar: olha, quem que nós vamos colocar na Secretaria de Obras? Alguém que entenda de obras, alguém que entenda de orçamento, alguém que entenda de concorrências públicas, certo? Quem que nós vamos colocar para ser um juiz no Tribunal de Contas? Um cara que entenda da legislação legal, da contabilidade, etc., como se faz a gestão disso. Para que nós precisamos ter 30 ministérios? Sendo que os cabeças desse ministério não necessariamente são pessoas afetas à área desse ministério. Nós temos o Ministério da Pesca. Por que esse Ministério da Pesca não pode estar na Indústria e Comércio, ou não pode estar num outro ministério qualquer? Então, podemos juntar. Como eu falei, o governador de São Paulo tem 87 pessoas que se reportam a ele diretamente. Muita coisa. Todos eles são técnicos nas suas áreas, são as melhores escolhas nas suas áreas? Com certeza não. Com certeza não. E isso vem da questão do jogo do poder. Então, a gente tem que trazer profissionais da área, profissionais de gestão, pessoas que conheçam as suas áreas para assumir a gestão. E isso vai permear. Isso vem através de uma mudança de lei, isso vem através de uma mudança de mentalidade. Isso é uma mudança lenta, não vai acontecer de uma hora para outra. Mas o novo tem um projeto para que isso aconteça. Faz parte do design. Essa é uma grande parte da proposta que a gente está mudando, da mudança que a gente está propondo. Vou te cortar mais uma opção mais uma vez. Rogério Gero, na internet, concordo que político não é profissão. Mas o que fazer com as aposentadorias milionárias dos políticos com tão pouco tempo de mandato? Puxa, excelente pergunta. Somos contra. E assim que possível, a gente vai fazer com que a lei seja igual para todos. Não tem nenhum motivo para uma pessoa trabalhar 35 anos e se aposentar com um salário mínimo, e outro trabalhar 4 anos e se aposentar com um salário integral, mais mordomias, mais ganhar 30 por mês. Não tem nenhum motivo para que isso aconteça. Político não é a profissão, e isso faz parte. A lei tem que ser igual para todos. É necessário, a gente sabe que é necessário, no Brasil, fazer urgentemente uma reforma na Previdência. Por quê? Porque a Previdência hoje é um esquema de pirâmide. Né? Quem entra embaixo está pagando por aqueles que estão saindo de cima. Isso não se sustenta, então precisa ser feita a reforma. Mas a grande parte dessa reforma é o serviço público, que trabalha proporcionalmente menos tempo para ganhar proporcionalmente muito mais do que o resto da sociedade. Então, esses precisam ser enquadrados num sistema geral que seja igual para todo mundo. Vai ser de uma hora para outra, um mandato, um decreto, não sei o quê, de hoje para amanhã, tudo não. Isso vai ter uma transição, mas precisa ser feito.
porque se não for feito, a Previdência vai quebrar. Né? Daqui a pouco nós Já está quebrando. daqui a pouco nós vamos estar, hoje nós já trabalhamos 110 dias todo ano, 105 dias para pagar imposto. A gente só começa a trabalhar para a gente depois desses 105 dias. Né? A Previdência quebrando, a gente vai trabalhar o ano inteiro. Para pagar a Previdência dos outros, para nós não sobrar nada. É a visão que se coloca que o governo está quebrado, né? O governo não está quebrado. O governo. Eu digo, a visão que se coloca, o governo está quebrado. Quanto mais ele imposta para a gente, né? Busca contribuições, impostos e sempre colocando mais, né? Então, eles acabam querendo dizer assim, olha, vocês, ainda joga a culpa na gente, né? Vocês estão falindo. Quem mandou você ficar velho, né? Quem mandou a gente ficar velho? Veja, o governo está quebrado? Não sei. Quanto custou a corrupção na Petrobras? O governo está quebrado? Não sei. O governo precisa ser dono precisa entregar a carta, o pacote, precisa fazer isso. O governo precisa ser dono de estádio de futebol? O governo precisa ser dono de uma fábrica de preservativos no Acre, que está falindo. Óbvio que chega aqui o preservativo custa 3 vezes mais caro do que aquele que a gente compra na farmácia, mas alguém tem que pagar essa conta. Não, mas aqui não tem de graça. É de graça, mas vem de lá. Vem de lá. É de graça para você, não é para nós. Tudo que a gente é de graça, entre aspas, a gente paga imposto. Nada é de graça. Não, aqui tem de graça. Nós demos para vocês, tá? Nós demos para A vocês. gente não cai mais. Pagamos e pagamos caro. Perfeito. Tudo que é de graça, entre aspas, não é de graça. Assim como o fundo partidário que eu falei, que você paga, gostando do partido ou não, você paga para todos, você paga um monte de coisa que, sinceramente, eu não quero ser sócio de fábrica de camisinha, falando português claro. Não, nem eu não quero ser sócio. Nem se eu quisesse ser sócio dos Correios, transforme o Correio numa SA e compra ações de Correio. Exatamente. Qualquer um tem direito. Eu não quero ser sócio do governo financiando Casa Popular com o meu fundo de garantia. O meu fundo de garantia teria que ser meu, eu teria que depositar na conta que eu quiser, do banco que eu quiser. E sacar a hora que eu quiser. É meu. Até nem sacar a hora que quiser. Sacar quando se aposentar ou em caso de necessidade, isso é uma regra que não precisa mudar. O que precisa mudar é a forma de da remuneração do fundo de garantia. Porque hoje o governo não paga nada. Qualquer aplicação que você fizer, rende mais fundo de garantia. Então a gente empresta dinheiro para o governo, né? Os empresários pagam, todo mundo paga. O governo pega esse dinheiro e usa. Né? Ele pode usar para prazer. Eu não. Eu não posso. É meu, mas eu não posso. Eu tenho, dentro das coisas que eu falo, né? Assim, dinheiro bom é dinheiro na mão do povo, dinheiro na mão do indivíduo. A gente tem que ter a decisão de poder fazer o que quiser, né? O livre-arbítrio de fazer o que quiser. Né? O Novo é um partido liberal, eu sou liberal, e o liberalismo é uma filosofia que pretende colocar a filosofia da liberdade dos indivíduos, adultos e responsáveis, se autodeterminando, fazendo o que quiserem, desde que seja legal e não agrida ninguém. Né? Então, assim, dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Por isso que a gente gosta, por exemplo, do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa social relativamente barato, em termos de custo geral, e ele dá dinheiro para a mulher, né, para a cidadã, e ela faz o que ela quiser com isso. Gasta onde achar que bem deve gastar, né, onde bem entende. Seria muito diferente se esse programa fosse um programa tipo Venezuela, em que o governo constrói supermercado, o governo compra os bens do supermercado, isso gera o quê? Gasto público, corrupção, etc, etc. E você vem lá, supermercado você não tem comida, supermercado é predado, supermercado. Esse modelo não funciona. Tá? Então a gente gosta de coisas que deixem dinheiro na mão do indivíduo. Você falando na questão do Bolsa Família, né? A Lenira fez uma cara de não concorda. Eu estou com ela. Eu também não concordo, mas não porque eu não concorde com o projeto. Eu não concordo da forma que é usada. A questão da fiscalização, porque eu sei que pessoas que não precisam, não necessitam, têm o direito. Como a gente vai fazer para que isso chegue diretamente na pessoa que realmente necessita e na pessoa certa e na qual vai fazer uso correto desse dinheiro para o intuito que ele é? Felizmente, a fraude no Bolsa Família é relativamente pequena, não é gigantesca. Ela é relativamente pequena, mas o problema da fraude é um problema que permeia todos os projetos do governo. Eu acho que qualquer fraude, seja gigante ou pequena, não deve ocorrer. Então, assim, o programa não deixa de ser bom porque tem fraude, até porque a gente tem fraude em tudo. Né? Mas
Mas é uma boa iniciativa, é um programa social bom. Existem muitos países aí que tem programa de renda mínima, etc, etc. É uma coisa que precisa ser avaliada. Eu não estou defendendo renda mínima, o termo em inglês para isso é welfare, né? O welfare state. Não estou defendendo necessariamente isso, mas eu acho que a gente tem que cuidar dos mais carentes, dos mais vulneráveis. Exatamente. A gente ter que cuidar desses, eu realmente concordo com concordo você. plenamente. Mas aí é uma questão de fiscalização, de tecnologia, como eu já falei, de usar tecnologias que permitem você fiscalizar melhor, entregar melhor. Acabar com corrupção é um caminho muito longo, muito árduo, porque a nossa corrupção ela está desde aqui de baixo até lá em cima. Então a gente tem que começar lá de cima, e isso volta para a educação, porque no momento que as crianças, veja, minhas filhas, pequenininhas, hoje já estão moças, mas pequenininhas, me cobravam quando eu estava escovando o dente com a torneira aberta. Pai, você está gastando água. Entendeu? Então, colocar esses valores tem que começar com as crianças. Tem que começar com a educação de base. E tem que crescer com uma educação para a cidadania, que é aquilo que eu defendo. Tá? Esses valores têm que começar de baixo. Criança que aprende que o certo é certo, desde pequeno, não vai ser fácil ela encarar uma coisa errada e falar, não, tá legal, vou participar também. A gente tem que começar aí. Mirando é o seguinte, eu sou de uma década também, da ditadura. Tá? Corri muito de polícia na rua, era estudante adolescente naquela época, eu trabalhava, eu estudava em Santa Amaro, então a gente brigava muito em cima disso. Aquelas pessoas que eu acreditava que ia mudar o país, hoje estão todos na cadeia praticamente. Ou seja, a gente votou, estão na cadeia. Tá? Ou seja, o mar de lama. Aí você falou em saúde, o mar de lama. Você falou em educação, está o mar de lama. Veja a periferia. Eu tenho 3 ou 4 irmãs que trabalham na periferia, que hoje estão precisando de médicos, porque não conseguem mais trabalhar na periferia. Tá? Hoje tem uma reportagem que saiu aí na televisão, aquele professor que foi humilhado e foi agredido em Minas Gerais, quer dizer, não sala de aula. Ou seja, está uma lama séria na educação. Não falamos ainda de segurança, não falamos de transporte, tá? Falamos de aposentadoria, também está uma droga. Agora, como é que a gente acredita num partido que tem 5, 6 anos de vida, tá? Candidatos que a gente não conhece ainda, praticamente, 21 mil associados apenas, consegue começar a mudar esse tipo de coisa. Você gosta da mensagem do novo? Sim. Você gosta da ideia? Sim. É assim que a gente vai mudar. A resposta para a pergunta é essa. E quanto tempo você acha que... Não é de hoje para amanhã. Não é de hoje para amanhã. Mas quanto mais a mensagem que nós temos, ela for ouvida e entendida e aceita pelas pessoas que falam, puxa vida, isso realmente é o que eu estava buscando, o que eu estava esperando na política. Porque isso que você mencionou, que aconteceu da ditadura para cá, aconteceu não foi por acaso. Houve um projeto, um plano para que isso acontecesse. Né? Esse plano passa por uma série de etapas. E a gente vê aí a desmoralização da juventude, a destruição da educação, né? E isso vai levar, o caminho disso a gente conhece, isso aí leva a Venezuelas, leva a Coreias do Norte, leva a Cubas. Tá claro, é só você olhar a história mundial, ver o exemplo dos países. Este caminho que a gente estava trilhando leva a esse desfecho, leva a problemas que nós temos na Venezuela. Então, vê se na Austrália, no Japão, na Finlândia, na Suécia, nos Estados Unidos, um professor é agredido dentro de uma sala de aula. Seja lá qual for o motivo. Então, na época da ditadura, a ditadura foi muito ruim para aqueles que queriam esse projeto do Brasil, de destruição dos valores, de destruição, porque é um projeto de poder. Todo mundo que prega esse tipo de filosofia, prega eu aqui em cima e o resto aqui embaixo. Então, você vê lá o nosso amigo Maduro estava jantando outro dia num restaurante, fumando charuto, comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, e o povo na Venezuela não tem papel higiênico. Tá certo? Então, isso que nós vivemos até aqui foi um projeto. E a minha geração, a nossa geração, tem um pouco de culpa, sabe por quê? E quando as coisas estavam bem, a gente se preocupou em ganhar dinheiro, em trabalhar, e ter um emprego.
e deixa a política para lá. A política é um negócio sujo, tem a ver com ditadura, tem culpa nossa, porque nós devíamos ter cuidado da política para não deixar que essas coisas tivessem acontecido. Então agora a gente vai ter o mesmo longo caminho que a gente levou para chegar até aqui, é o mesmo caminho longo e árduo que a gente vai ter que trilhar para mudar essa realidade. Mas existem pessoas no Brasil e no mundo que estão interessadas em mudar. O Novo tem 21 mil filiados, o João Amoedo já tem 3% das intenções de voto. Isso são milhões, não são 21 mil, são milhões. 21 mil são filiados. O Novo é o partido que mais cresce nas redes sociais, que mais tem adesões nas redes sociais no Brasil e fora. Né? Então, essa realidade é uma necessidade que as pessoas estão sentindo, e a nossa proposta é uma proposta que faz sentido para quem quer mudança. E a gente não vai ter resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente fazia. Então, para ter resultado diferente, precisa fazer as coisas diferentes. E a mudança, hoje, o que está no trend, né, que é top, o que está mudando, o que é vanguarda, hoje, é o novo, é o liberalismo. Porque essas coisas agora, as coisas que esse pessoal prega, eu escutava, como você falou, nas escadarias do Objetivo, em 1975, os caras falando, meu, isso tem 50 anos, os caras estão pregando as mesmas ideias. Então os reacionários hoje são eles. Né? Isso ficou velho, e os caras estão repetindo essa ladainha, não funcionou em lugar nenhum, os caras estão repetindo essa ladainha. Até quando esse pessoal vai continuar iludido, achando que socialismo resolve alguma coisa, que comunismo resolve alguma coisa, e dá outro resultado que não seja o mesmo resultado que sempre deu. Rússia, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba. Né? Não vai dar. O que vai dar é o que sempre deu resultado. É o liberalismo, é a liberdade individual, é o direito de você cuidar da sua vida, é a livre iniciativa, é você gerar emprego, gerar valor em tudo que você faz, é você cuidar das pessoas, retribuindo para a sociedade o valor que você construiu. Que é o que eu estou tentando fazer agora. A plateia tem alguma pergunta? Eu vou até vocês com o microfone e faço a pergunta. Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Pergunta, por favor. Qual a atuação que o candidato tem no terceiro setor, o partido em todo, né? Se vocês têm alguma atuação no terceiro setor, se tem algum apoio. Ok. O Novo tem uma série de iniciativas. Tá? Tem iniciativas que são do partido, né? O partido tem uma fundação que cuida de causas em todos os setores, mas os associados do Novo têm iniciativas, né? Os associados filiados simpatizantes têm iniciativas que permeiam todas as áreas. Eu vou dar um exemplo para você. Desde a campanha para vereador em 2016, surgiu um movimento que é chamado Novo do Povo. Tá? Movimento de filiados, um movimento que não é um movimento oficial do partido. Esse movimento gerou iniciativas, por exemplo, dentro da comunidade de Paraisópolis, tá? Para ensinar o quê? Levar aquela comunidade o ensino do empreendedorismo. Okay? E gerou muitos frutos. Inclusive foi inaugurado recentemente, alguns meses atrás, inaugurado um bar-restaurante e tal, que é de um jovem empreendedor que foi a partir dessa iniciativa. Tá? Então, assim, a gente tem olhares e tem iniciativas em todos os setores, e o terceiro setor é muito importante. Okay? Eu já volto para a plateia, eu tenho algumas perguntas da internet. Javelina Tarelli, é assim, né? É a primeira candidatura do senhor? Oficialmente sim. Eu fui pré-candidato em 2016 a vereador, não cheguei a sair, a levar minha candidatura à frente por motivos profissionais na época. Mas é a minha primeira candidatura. Eu não sou político. Aliás, como a maioria dos candidatos do Partido Novo. Dona Odete Malta, o senhor tem proposta para a segurança, visto a criminalidade reinante principalmente entre os menores? As minhas propostas são um reflexo das propostas do Novo para a segurança. Por exemplo, a gente acha que é necessário rever as leis que tratam da criminalidade do Brasil para torná-las mais duras. Né? Não tem sentido
certas leis que permitem uma progressão muito rápida de pena para liberar criminosos antes do tempo da pena. Não tem sentido uma audiência de custódia que trata de liberar o bandido sem que sofra nenhuma penalidade pelo crime que cometeu. Não tem sentido você ter cadeias que sejam piores do que a pior comunidade, a pior favela que existe em volta das grandes cidades. O preso, por pior que seja, ele tem que ter uma condição digna. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça dele, tem que cumprir a pena até o fim, pagar pelo crime que cometeu. Mas o governo não tem condição de cuidar dos presos adequadamente, nem de ressocializá-los adequadamente. Então, as nossas cadeias viram o quê? Escolas do crime e centrais de comando do crime organizado. Então, é muito importante se fazer parcerias público-privadas, como existem já no Estado de São Paulo, fora do Estado de São Paulo, se não me engano, em Minas Gerais, que tem cadeias de alto desempenho, de alta performance, que cuidam dos seus presos até o fim, tá? E que os presos têm uma condição digna e que são ressocializados mais facilmente. Então, endurecimento de leis, valorização da carreira policial. Tá? No longo prazo, a integração das polícias no nível federal, estadual, municipal, porque hoje elas trabalham isoladamente, cada uma para cada lado. As leis são muito confusas. Então você tem que fazer com que as polícias trabalhem coordenadamente. Isso eventualmente poderá resultar lá na frente, algum dia, na fusão das polícias. Mas hoje, o crime não é investigado do começo ao fim. Então, o policial militar prende, quem vai investigar é a polícia militar, a polícia civil, que depois vai entregar isso ao judiciário. Okay? Então, o processo de prisão, o processo de tratar o crime, ele é interrompido, ele é cheio de percalços. E hoje, apenas uma pequena parcela dos crimes que nós temos, principalmente homicídios, são resolvidos. Mais de 90% ficam sem solução, ninguém sabe o que aconteceu. Então, esse processo precisa ser investigado, esse processo precisa ser feito um diagnóstico preciso de cada ponto desses que eu falei, e a nossa proposta é fazer esse diagnóstico e intervir pontualmente nas áreas que precisam de uma atenção imediata. Gisele Fernandes, alguma proposta em relação ao bem-estar e direitos dos animais? Olha, eu acho que os direitos dos animais e o bem-estar dos animais são uma causa muito importante. Só que eu acho que a gente cuidar dos vulneráveis da sociedade, e eu vou dar alguns exemplos. Crianças, né? Pessoas com algum tipo de deficiência grave, idosos, né? E o idoso, ele tem um problema sério, ele não tem quem recorrer. A criança sempre tem alguém que cuide, o idoso nem sempre tem alguém que cuide, né? Ele está abandonado. Então, as pessoas vulneráveis da sociedade, elas têm que ter um olhar mais urgente no atendimento das suas necessidades do que outros segmentos que precisam ser cuidados, sim, no longo prazo, né? Mas são menos urgentes do que resolver os problemas sérios que nós temos agora na saúde pública, na atenção aos idosos, nas creches, etc. Eu acho que os animais têm que ter proteção legal cabível, certo? E eu acho que os donos de animais têm que ter todas as condições de cuidar dos seus animais de uma maneira boa, de uma maneira eficiente. Okay? Mas, em termos de recursos públicos serem destinados para isso, eu acho que nós temos outras prioridades antes da gente ter recursos públicos destinados a cuidar de bichinhos, cuidar de pets, tá certo? No momento que o problema da criança, do adolescente, do vulnerável, né, do velho, dos deficientes estiver equacionado, a gente tem toda a condição de cuidar de outras atenções, por exemplo, os animais. Tinha mais uma pergunta na plateia. Você consegue falar um pouco alto para a gente ouvir? Consigo. Qual é o seu projeto mais importante no início da sua candidatura? Educação. Educação. O projeto mais importante da candidatura, e as propostas que eu vou olhar mais diretamente, são basicamente 3 áreas. Assim, educação, com essa proposta de educação para cidadania que eu coloquei, né? Segundo, cuidar
jovem empreendedor, da condição do jovem que quer empreender, que não quer seguir uma carreira profissional, que tem uma ideia, que quer montar a sua empresa, a famosa startup, né, que é a empresa iniciante, com tecnologia, ele tem que ter a condição de competir, tá certo? Com o jovem que sai do sistema privado. Então, para isso, a gente tem que levar o sistema público. Então, de novo, educação. Então, se eu falar de empreendedorismo, eu vou estar falando de educação. Se eu falar de tecnologia, eu vou estar falando de educação. Eu tenho outras propostas, por exemplo, aumentar emprego, reduzir impostos, simplificar leis. Nós temos um monte de lei inútil. Né? Tem gente propondo mais lei inútil ainda. Faz nominho de praça, de rua. E a educação você poderia usar de duas formas, né? A educação do povo, né, para aprender algumas coisas, e a educação mesmo, né, o aprendizado, conhecimento, né? São vários aspectos, né? Eu acho que a gente tem que começar lá de baixo, com as criancinhas, com os mais jovens, né? E cuidar hoje de tirar o pessoal que sai do ensino médio preparado para enfrentar a vida sem necessariamente ter que buscar o caminho da universidade. Eu acho que essa pirâmide tem que ser invertida. Buscar os outros recursos. Buscar o recurso. Tem jovens que entram, né? O FIES é um programa importante, mas tem jovem que entra e não sai nunca mais, não consegue pagar. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que analisar se esse é o caminho. Se você colocar um montão de jovens num programa que eles não têm condição de pagar em 5, 10 anos de profissional, se é o caminho para todo mundo. Tá? Como eu falei, o empresário, pequeno empresário, mais gera emprego. Né? Então tem que dar condição do jovem sair e arrumar um emprego. Ou criar uma pequena empresa. E a saída de qualquer crise passa por isso. A gente não vai sair de crise sem um pequeno empresário, sem um microempresário, sem um empreendedor individual. Mais uma pergunta da internet, da Carolina Bel. Como o liberalismo promove a justiça social sem aumentar a concentração de renda? Excelente pergunta. Primeiro, o liberalismo não tem nada a ver com concentração de renda. Liberalismo tem a ver com a sua liberdade de fazer o que você quer, desde que você seja adulta, responsável e não agrida ninguém. Tá? O pessoal confunde liberalismo com capitalismo selvagem, e as coisas não têm nada a ver. O que o liberalismo prega é a geração de valor. E eu posso gerar valor para a sociedade de muitas formas, sem necessariamente precisar acumular mais renda do que eu preciso ter. A acumulação de renda, ela não é ruim. O que é ruim é a acumulação de pobreza. Isso. Então, o que o liberalismo prega é propostas, projetos para fazer o pobre ficar mais rico, e não para fazer o rico ficar mais pobre. Porque aí a gente vai ter mais um pobre. Você pega o rico, pega o dinheiro dele todo, distribui entre um montão de pobre, nós vamos ter aquele montão de pobre mais um. Porque aquele dinheiro vai acabar. Se esse pessoal que não tem recursos não aprender a gerar valor, a cuidar da sua própria vida, a melhorar, a produzir, a evoluir, ele vai ficar sempre achando que ele é um injustiçado porque aquele outro lá tem mais rico. O problema do Brasil não é a riqueza, a pobreza, é a desigualdade social. A gente nasceu desigual, ninguém é igual. O problema do Brasil é a pobreza, que a gente precisa dar meios para os pobres deixarem de ser pobres. Esse é um grande projeto do Novo, fazer um Brasil melhor para todos, não apenas para uma minoria. Como estamos de tempo, produção? Vou ficar de tempo. Já deu uma hora? Então nós vamos encerrando por aqui o nosso programa. Adoramos ter vocês aqui. José Luiz, por favor, deixe a sua mensagem, os seus contatos, onde as pessoas que quiserem tirar dúvidas, continuar até esse bate-papo com você pelo WhatsApp, te chamar lá e falar, olha, Miranda, eu estou com dúvida na sua candidatura, como funciona o deputado estadual, o que você vai fazer, como que eles te localizam, como que eles te acham? Legal, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, com o seu público. Passou rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu estou sempre à disposição para responder perguntas, para debater, perguntas difíceis e perguntas fáceis. Eu acho que só assim a gente vai esclarecer melhor as propostas do partido e realmente deixar claro para todo mundo que existe um caminho e que esse caminho é o caminho de fazer diferente, porque fazer igual aquilo que a gente fazia não vai dar certo. A gente vai continuar tendo os mesmos resultados de sempre. Então eu estou à disposição. O meu WhatsApp é o 9412 30 456.
O site do Partido Novo é o www.novo.org.br. O meu site é o miranda30456.com.br e vocês me acham também no Facebook, @miranda30456. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. Esse é o nosso primeiro programa de muitos nesse formato. É uma forma de estarmos discutindo atualidades, problemas e até mesmo religiões. Né? Muito obrigada a todos, obrigado pela presença e mais uma vez, obrigada, Miranda. Obrigado. Seja bem-vindo e boa sorte na sua candidatura. Obrigado. Fiquem